Naquela época, em 1980, um mover de Deus estava acontecendo nesse mundo. E se você então considerar tudo isso, o mover de Deus, o Dima ajudou a colocar o programa de televisão que resultou talvez no maior, eu acho que podemos chegar a dizer, sem medo de exagerar, a maior colheita de almas que o mundo já conheceu. Em país atrás de país, país onde pessoas davam risada e diziam, é impossível entrar aí, países muçulmanos, ateus e por aí vai, mas você conseguiu colocar o canal ali, pela graça de Deus. E até mesmo em Moscou, na TV1. Isso foi um mover de Deus incomparável na história nessa nação em 1980. E o resultado, acho que podemos dizer sem menor medo de contradição, que milhões de almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E eu vou repetir, não acho que estou exagerando quando digo isso. E essa batalha que estava acontecendo no mundo espiritual a respeito do que era a União Soviética na época, os anjos de justiça eram capazes de derrubar os poderes das trevas e os anjos de injustiça num ponto que a União Soviética não existiria mais e o evangelho pudesse entrar naquela parte do mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos no 10º capítulo de Daniel, vamos ler rapidamente, vai demorar só uns 5 meses para ler tudo. Enquanto estamos indo lá, então, o que a igreja faz ou não faz é tremendamente importante. É isso que eu estou tentando dizer, Dave. Eu estou buscando a terminologia correta. Eu não sei quantas pessoas acreditam lá fora, mas o mundo espiritual é um mundo muito ativo. Não é somente um vazio, não, é um mundo ativo, com anjos caídos, com anjos de justiça, com espíritos demoníacos. Paulo dizia que eram espíritos malignos, potestades e principados, hostes espirituais da maldade, e por aí vai. Alguns são espíritos demoníacos e outros são anjos caídos. E sim, muito bem, vamos olhar para o 10º capítulo, nós já falamos disso, agora vamos dar embasamento bíblico aqui. Está bem. 10º capítulo de Daniel, versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo. Mas ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo. Se refere ao cumprimento desta visão, que acontecerá num futuro muito distante, pelo menos os dias de Daniel. De fato, se cumprirá em breve. Naqueles dias eu, Daniel, me entristeci pelo espaço de 3 semanas. Acredita-se que esta visão foi dada cerca de 5 anos depois da visão das 70 semanas do capítulo anterior. Não comi alimento desejável, nem entraram carne nem vinho na minha boca, nem com unguento me ungi, até que se cumpriram as 3 semanas de dias. Alguns argumentam que Daniel estava em um jejum total, em outras palavras, se abstendo de todo tipo de alimento. Entretanto, a frase, não comia alimento desejável, parece indicar que ele estava em um jejum parcial, com a sua dieta de legumes, que é a mesma coisa que comeu no capítulo 1, quando sentou ao principal dos eunucos. E aos 24 dias do 1º mês, estava eu à beira do grande rio Hidekel. O Hidekel é o moderno rio Tigre. E levantando os meus olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cobertos com ouro fino de Ufaz. Similar à aparição nos versículos 5 e 6 em Apocalipse 1:13. O versículo 16 também sugere que era Emanuel mesmo que apareceu a Daniel. E o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. Não há dúvida alguma que esta é uma aparição de Cristo pré-encarnado. E eu só, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram,
e se esconderam. Embora esses companheiros não a viram, mesmo assim eles sentiram grandemente o poder da presença, pois se apoderou deles um grande temor. Significa que estavam aterrorizados. Assim então fui deixado só, e contemplei esta grande visão, e não ficou força alguma em mim, e o meu semblante de glória se tornou em corrupção, e eu não tive forças. A frase "o meu semblante de glória se tornou em corrupção" é a base do significado verdadeiro desta passagem. Quando nossa justiça é comparada com a de Cristo, verdadeiramente não há o que se comparar. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí adormecido sobre o meu rosto, com o meu rosto em terra. Esta é a mesma reação que Daniel teve na aparição de Gabriel com respeito à visão do capítulo 8. A experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração foi semelhante. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas Embora a mãos. escritura não seja clara, parece que a mão que tocou em Daniel não foi necessariamente a mão de Cristo dos versículos 5 e 6. Toda indicação é que foi a de Gabriel. E me Espera aí um disse: pouco, Jim.